Olha o dinossauro. O Parque dos Dinossauros. A premissa dessa franquia é a de que o bilionário John Hammond foi capaz de trazer essas criaturas de volta à vida através do uso da clonagem. Grupos de escavação seriam responsáveis por encontrar mosquitos presos em âmbar, uma seiva de árvores que os preservaria da passagem do tempo. Como é explicado no passeio oferecido aos convidados, as partes que porventura venham a ter sido danificadas ao longo dos milhões de anos são preenchidos com material genético extraídos de sapos e outras criaturas do nosso tempo. A intenção de John Hammond é criar uma espécie de parque de diversões, onde as pessoas possam ver e se maravilhar com tais criaturas, há muito extintas, e para isso ele decide não poupar gastos. Querendo o aval dos especialistas mais renomados no campo da paleontologia, ele vai atrás do Dr. Alan Grant e da sua colega a Dra. Alice Slater, para conhecerem o parque antes que esse seja oficialmente aberto. Para o passeio com os cientistas, ainda estão presentes os netos de Hammond, Tim e Lex, o que deixa o Dr. Grant muito feliz, só que não. Como isso não é o suficiente para se obter uma história de ação e aventura, somos ainda apresentados a outros personagens, como Dennis Nedry, que vive na trama um técnico de automação da parte eletrônica, da qual o parque é infelizmente tão dependente, e o Dr. Ian Malcolm, um estudioso do caos, mulherengo, que é levado pelo advogado ganancioso que está convencido de que o parque irá faturar uma fortuna. O gordão é subornado para roubar embriões de dinossauros e para isso ele cria uma distração que acaba coincidindo com eventos perigosos bem no meio do passeio dos convidados. Junte isso tudo e no mesmo filme você terá um ataque de Tiranossauro Rex e uma caça feita por Velociraptors. Esse filme é responsável por uma revolução em efeitos práticos e digitais, levando o cinema a novos patamares e tendo influenciado muitos amantes dos dinossauros a seguirem carreiras científicas na vida real. No primeiro filme, nós conhecemos a Ilha Nublar, conhecida como Ponto A, que havia sido preparada para virar o parque. Mas no segundo, descobrimos que ela não é a única, e somos informados da existência da Ilha Sorna, ou Ponto B, o lugar onde os dinos são de fato criados em um ambiente mais próximo do seu habitat natural. John, mesmo depois dos traumáticos eventos do primeiro filme, ainda tem fé de que o mundo merece ter contato e aprender com os dinossauros. Para isso, ele dá um jeito de colocar um pequeno grupo na ilha para tentar cuidar dos seus interesses. Mas sua companhia, a InGen, está determinada a amenizar suas perdas financeiras e seu sobrinho ganancioso tem um plano para montar uma versão simplificada do parque em território americano junto à costa. E para isso, ele precisa capturar alguns espécimes vivos e levá-los da ilha. Dessa forma, temos dois grupos cuidando de interesses diferentes e conflitantes em uma ilha sem muros e nem cercas elétricas. O grupo da companhia mais parece um time militar, com veículos e equipamentos pesados, liderados pelo convencido caçador profissional Roland Tembo, que irá feliz da vida trocar seu pagamento pela chance de caçar um Tiranossauro Rex. O outro grupo conta com Sarah Harding e o seu namorado e nosso velho conhecido Malcolm, do primeiro filme, que vai atrás dela na ilha de forma relutante, convencido de que ela precisa ser resgatada. Junto com eles está o cinegrafista Nick Van Owen e a filha de Ian, Kelly, e Eddie Carr, um especialista em tecnologia, bonzinho e meio medroso. Depois de meio mundo comer o pão que o dinossauro amassou por quase o filme todo, a ganância de Peter Ludlow, o sobrinho de Hammond, acaba levando um T-Rex para a cidade, que acaba solto, resultando em um evento desastroso para a companhia, causando o terror urbano mais bizarro que aquele povo já viu. O dinossauro acaba sendo levado de volta à ilha à melhor moda de mentiras de filme. E muitos anos se passarão com a Costa Rica considerando o território perigoso e fechado. Ainda que sem o deslumbre do primeiro filme, Lost World é um filme de cenas grandiosas que colaborou para colocar os dinos de volta sobre os holofotes, mais uma vez forçando os limites da computação gráfica e dos animatronics. Steven Spielberg não retorna para a direção do terceiro filme, onde temos a volta do Dr. Alan Grant junto com o seu colega Billy Brennan, que acabam sendo atraídos à ilha com uma proposta de dar uma de guia para o casal de milionários Paul e Amanda Kirby, que no fim das contas não são mais que empresários de classe média que pousam o avião na segunda ilha para tentar resgatar o seu filho Eric, que caiu lá após um improvável e muito forçação de barra incidente com um passeio de paraglider com o padrasto. Tem que ser muito mané pra querer se enfiar em uma roubada dessa.
O que era para ser uma missão de resgate acaba se transformando em uma óbvia corrida pela sobrevivência, em uma história que chega a lembrar um pouco Aliens: O Resgate, com o garoto Eric tendo se virado muito melhor no fim das contas do que os próprios adultos, mais ou menos do mesmo jeito que a garotinha Newt na sequência do filme do Alien Cabeçudo. Com direito a novos dinossauros, pterodátilos e até um sonoro telefone engolido que insiste em tocar alto e em bom volume até o fim da trama. Contando com a sorte e uma ajudinha do roteirista, o Dr. Grant pede ajuda à Dra. Ellie, com quem fez parceria no primeiro filme, que acaba sendo prestativa o bastante para mandar o exército buscá-los na ilha. Tá, me diz, pra quem essa mulher ligou e o que ela disse pra conseguir mobilizar essa galera em tão pouco tempo? Cê é poderosa mesmo, hein, fia? De longe, esse filme é muito menos brilhante ou atraente que os filmes anteriores, e faz uso de algumas fórmulas, como a ganância de Billy em roubar os ovos, por exemplo, como elemento para mover a história. Porém, para quem é fã da franquia, vale para matar a saudade dos dinos e rever alguns personagens. Este quarto filme trata a mitologia dos dinossauros sobre a ótica de um sério problema moderno, o déficit de atenção e o consumo rápido, que leva à falta de deslumbramento por parte da maioria das pessoas, que perdem o interesse muito rapidamente, resultando assim em ameaça aos lucros da companhia. Após vários anos, a InGen consegue finalmente limpar seu nome junto à opinião pública, que parece ter uma memória minúscula, e o parque finalmente está aberto, recebendo visitantes regulares, como uma Disney World ou outro parque de diversão famoso o faria. O problema é que o número de visitantes vem diminuindo conforme as pessoas passam mais tempo olhando para as telas dos seus celulares do que para algumas das atrações já exageradas. A busca por um dinossauro maior, mais impressionante e satisfatório acaba gerando o Indominus Rex, um híbrido genético que possui características de diversos animais que tornam ele um perigo sem igual na Ilha Nublar, o ponto A. Santa ganância, Batman! É nessa história que somos apresentados a personagens como Owen, que vive aqui um treinador de Velociraptors criados em cativeiro, Claire, uma das encarregadas pela administração do parque, que tem um jeito meio frio e age de forma antissocial, Masrani, que acabou sucedendo John Hammond como responsável pelo parque e que irá, mesmo ao seu próprio modo, meio mauricinho, tentar levar adiante a visão original do seu criador. Já presente no primeiro filme está o Dr. Henry Wu, encarregado pelos dinos em si e responsável por um dos melhores diálogos do filme em uma conversa com Masrani. Vários exageros e muito fanservice está presente neste filme, que é o maior, mais absurdo e mais exagerado dentro da franquia até o momento. Com direito a dinos com características colossais e até uma cena de atletismo explícito sobre saltos que arranca risadas da audiência. Como não podiam faltar as crianças ou jovens, os irmãos Gray, um menino meio gênio, e Zack, um adolescente com crise de identidade que não sabe bem como se comportar longe da namorada. Cenas ao melhor estilo ai meu Deus estão espalhadas por toda a aventura, em momentos muito bons e outros onde é melhor desligar o cérebro ou você vai ter uma convulsão. Não que essas coisas tornem o filme ruim, na verdade, de uma forma difícil de explicar, ele se mostra bem divertido. No fim das contas, é um filme pipoca, e talvez possa até pavimentar o caminho para novos capítulos da franquia, após 14 anos afastada das telas, que se apresenta a uma nova geração. O diálogo do quarto filme funciona quase como uma resposta às críticas que vêm sendo feitas desde o primeiro filme, com os Velociraptors girando maçanetas, ou pelo fato de lhes faltarem penas, assim como a história se sentir tão à vontade em estabelecer que eles poderiam, por exemplo, ser ainda mais inteligentes que os primatas, e outras tantas coisas assim, a partir do momento em que fechamos o que já havia sido dito pelo Dr. Grant bem antes. Esses dinossauros são artificiais desde sempre, e não podem representar exatamente o que eram há 65 milhões de anos. Todos ali foram criados pelo homem e, além de tudo, estão fora do seu contexto histórico natural. Todos têm suas lacunas genéticas preenchidas ao gosto dos cientistas modernos. Aquilo que havia sido vagamente indicado no primeiro filme é explicitamente mostrado quando podemos ver vários âmbares juntos, indicando definitivamente a presença de várias fontes distintas de material genético com diversos mosquitos. O que não necessariamente responde onde eles conseguiram um mosquito com sangue de um dinossauro aquático em primeiro lugar, mas para quem já chegou até aqui, até que tá fácil. Tem a questão da paternidade ou a responsabilidade pelos mais jovens, que é explorada em todos os filmes.
No primeiro, com o Dr. Grant, que começa a história deixando claro que não curte lá muito esse negócio de criança e acaba como uma figura paterna. No segundo, com a relação mal resolvida entre Ian e sua filha, além, é claro, da própria relação entre os dinos e o seu filhote. No terceiro, com os pais que precisam mentir e mesmo depois de separados, são obrigados a resolver suas diferenças para ir resgatar o filho preso na ilha. Mais uma vez, temos a questão do ovo e dos Velociraptors reforçando essa ideia. E finalmente, no quarto filme, a relação entre a tia fria, que acaba se sentindo totalmente responsável pelos garotos e acaba se acostumando com a ideia de uma família. O ser humano brincando de Deus, lidando com a vida e suas consequências no melhor estilo Frankenstein, onde a criatura se volta contra o Criador. Seremos mesmo capazes de controlar forças tão poderosas da natureza? Ou vamos nos conscientizar de que ela sempre encontra um jeito de vir atrás dos nossos bumbuns? E você, o que acha dessa franquia? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o primeiro Na Tela especial franquias. Em breve eu volto com mais. Não esqueça de conferir o outro programa do canal, o Papo Nerd Sem Censura. Siga o Na Tela no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Dê um joinha se curtiu, compartilhe com os amigos e ajude o canal a crescer e a trazer mais coisas bacanas para você. Inscreva-se e fique sempre informado de novos lançamentos, tanto sobre franquias queridas quanto sobre o Papo Nerd, que vai ao ar toda segunda ao meio-dia. Um forte abraço e até a próxima!